Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje, irmãos, para entregar uma revelação. Olha, eu confesso a vocês uma coisa, eu estava aqui orando, meditando na palavra e o Espírito Santo me mostrou o que você tem passado. Irmãos, eu estou me segurando aqui para não chorar, porque eu comecei a orar em línguas e a presença de Deus me tomou. E o Senhor me mostrou hoje que você está enfrentando uma batalha espiritual. E no meio dessa batalha espiritual, o inimigo ele vem soprando na sua mente que o gigante é muito maior do que você. O inimigo sopra na sua mente que você não vai dar conta, que a sua vida está chegando ao fim. E isso tudo gera uma ansiedade tão forte no seu coração. É uma angústia no peito que você acha que realmente você não vai suportar. Mas, irmãos, o Espírito Santo colocou uma palavra. Olha, eu quero entregar ela e eu quero orar por você no final, porque eu creio que Deus vai operar na sua vida grandemente. Irmãos, como vocês sabem, aqui no meu canal eu não falo de religião, eu apenas entrego a mensagem que o Espírito Santo coloca no meu coração. E o diferencial é que aqui eu prego a palavra, irmãos. Irmãos, eu tenho um temor muito grande de querer cumprir o que Deus colocou no meu coração, o chamado que Deus me entregou. E eu fico muito feliz quando eu vejo vocês compartilhando, quando eu vejo vocês comentando o que Deus tem feito na vida de vocês. Esse é o propósito desse canal, fortalecer você, te encorajar todos os dias. É praticamente impossível, irmãos, a gente caminhar nesse mundo sem a família na fé, sem a comunhão com os irmãos. Eu sei que nós estamos aqui na internet, é muito diferente de estar presencialmente dentro de uma igreja ou reunindo com os irmãos, aonde quer que seja. Mas, irmãos, isso aqui já faz a diferença. Se você tem sido tocado pelas palavras que eu tenho entregado aqui todo dia, eu peço que você deixe aqui os seus comentários, deixe também o seu curtida. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, é para toda a família, tá bom? Olha, nós já vamos começar com a mensagem de hoje. Eu creio que o Espírito Santo vai tomar o seu coração hoje, aleluia. Não é por acaso que você chegou aqui, existe uma batalha espiritual sendo travada, mas hoje Deus te entrega a vitória, amém? Hoje o Senhor libera a bênção sobre você, tome posse disso em nome de Jesus. E eu creio que no final da oração, lá no finalzinho, o Espírito Santo vai ministrar a paz. Ele já está fazendo isso desde o primeiro momento que você entrou aqui hoje, desde o primeiro momento que você decidiu ouvir esta oração. O Espírito Santo já está movendo e eu creio que Ele vai completar essa obra, essa boa obra que Ele começou na sua vida, tá bom? Nós já vamos começar. Eu peço também que você fale para as pessoas do que Deus está fazendo aqui. Irmãos, isso não é normal, é algo de Deus que está acontecendo e eu fico muito feliz de ver você fazer parte disso, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas para você receber aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Glória a Deus, aleluia, vamos lá. Irmãos, a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui hoje fala sobre a ansiedade e a maneira como nós nos enxergamos diante das lutas. Sabe quando você olha para o problema e você se enxerga tão pequeno diante daquilo? E você acha que não vai suportar tamanha provação, tamanha pressão contra você. Olha, aqui no meu canal eu sempre falo uma coisa que eu acredito muito. A gente tem medo do diabo até descobrir que é o diabo que tem medo de nós. Sabe por quê, irmãos? Se nós já entregamos a vida para Jesus, agora o Espírito Santo está morando dentro de nós. E por causa disso, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E por isso a gente não pode temer, nós precisamos estar fortalecidos na força do Senhor, amém? E eu vou te mostrar daqui a pouco como que você pode se fortalecer para que o medo não tome conta do seu coração. Olha, irmãos, enquanto eu estava lendo a palavra aqui, Deus me fez analisar uma passagem que está em Números capítulo 13 e também o capítulo 14. Se você ler essas passagens aqui, você vai ver que Moisés ele tinha enviado espias para analisar toda a terra de Canaã. A terra de Canaã era uma terra muito boa, que manava leite e mel, era a terra prometida para o povo de Israel. E Deus havia prometido que aquela terra iria pertencer ao seu povo.
Mas antes de entrar nela, Moisés enviou 12 homens para conferir todo aquele local. Aqueles homens passaram um bom tempo lá, eles analisaram tudo e eles perceberam que realmente era uma terra maravilhosa. Os cachos de uva eram enormes, as frutas eram saborosas, eram lindas, mas eles perceberam que lá haviam gigantes, haviam homens poderosos. Eles chegaram à conclusão de que as cidades eram todas cercadas por muros enormes. Irmãos, e quando eles voltaram para trazer o relatório ao povo de Israel, eles trouxeram um relatório muito pessimista. Só para você ter noção, dos 12 homens, somente 2, Josué e Caleb, eles trouxeram um relatório bom, dizendo que Deus iria dar aquela terra, que Deus daria vitória. E os outros 10 foram completamente pessimistas. E eles voltaram dizendo: pessoal, nós vamos morrer se a gente tentar entrar nessa terra. Vamos largar a mão disso, isso não vai dar certo. E eles então causaram pânico e desespero em todo o povo. Irmãos, quando a gente olha situações ao nosso redor, muitas vezes nós percebemos que a nossa vida está assim. É mais fácil se contentar com a pobreza ou com a miséria, é mais fácil se contentar com a derrota, com tudo que dá errado na nossa vida, do que simplesmente se levantar e enfrentar o gigante. Então, irmãos, a gente está rodeado de pessoas pessimistas. Talvez você está aqui ouvindo a minha oração e tem pessoas dentro da sua própria casa que não gostam que você ouça a palavra de dia e de noite. Irmãos, já tiveram pessoas que chegaram até mim e disseram: pastor, olha, para eu orar com o Senhor é muito difícil, o meu marido não me apoia em nada, os meus filhos ficam reclamando que eu só escuto o Senhor todo dia. E aí, irmãos, eu fico pensando quantas batalhas, as pessoas enfrentam nas suas lutas diárias. Irmãos, não é fácil, mas eu quero dizer para você, não importa o tamanho do gigante, Deus sabe como derrotá-los e eu vou te mostrar o que vai acontecer daqui para frente. E então, lá no capítulo 13 de Números, o versículo 28, os 10 homens pessimistas falaram o seguinte: o povo que vive lá é poderoso e as suas cidades são grandes e fortificadas. E nós vimos ali os gigantes, os descendentes de Anak. Diante deles, nós nos sentimos como gafanhotos e era assim que parecíamos aos seus olhos. Olha isso, irmãos, olha o relatório que esses homens trouxeram. Mas o que é mais interessante aqui é que eles mesmos se enxergavam como insetos insignificantes. Irmãos, eles se sentiam tão pequenos ao olharem para aqueles homens grandes, bem armados, protegidos, que aquilo tirou a paz deles. Aquilo trouxe um medo enorme no coração e, consequentemente, a ansiedade tomou conta deles. Irmãos, a ansiedade ela faz exatamente isso. Ela nos faz nos sentir pequenos, incapazes e sem valor. E quando a gente está ansioso, nós focamos nas circunstâncias e aí é que está o problema. Nós nos esquecemos do tamanho do nosso Deus. Amém? Tá entendendo até aqui? Então eu vou te revelar agora mesmo o que Deus me mostrou. Irmãos, aqueles homens, eles não estavam inventando informações falsas. Eles não estavam criando uma história na cabeça, não. Era verdade. Existiam gigantes sim naquela terra. Eram os habitantes daquele lugar. Mas o interessante é que 2 daqueles homens, Josué e Caleb, eles tiveram outro tipo de visão. Eles acreditavam no poder de Deus, eles acreditavam que o Senhor iria entregar aquela terra ao seu povo. E lá em Números capítulo 14, no versículo 8 e 9, Josué e Caleb disseram o seguinte, olha o que eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança à terra prometida, e Ele dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Então não tenham medo do povo que vive ali, porque eles não têm proteção, mas nós temos essa proteção. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Amém? Olha a diferença, irmãos. Enquanto os 10 espias permitiram que a ansiedade falasse mais alto, Josué e Caleb não perderam a esperança. Eles mantiveram o foco no que Deus tinha prometido. Irmãos, eles não estavam ignorando os gigantes. Eles não disseram que não tinham muralhas, mas eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, ou seja, se nós tivermos fé, se nós acreditarmos que Deus é conosco, então não tem motivos para ter medo, porque essa vitória virá do alto. Amém? Talvez você está aqui ouvindo essa mensagem e você está vivendo um momento de insegurança. Você está olhando para a sua vida e você está vendo esse gigante zombar de você, esse gigante que parece cada vez maior. Pode ser um problema de saúde, pode ser um desafio nas finanças ou algo relacionado à sua família. Mas Deus manda te dizer, essa ansiedade tem hora para acabar,
Confie no meu poder, meu filho, minha filha, e você verá eu agindo em seu favor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, sabe qual que é a grande verdade dessa história toda? Se Deus prometeu que estaria conosco, Ele não vai nos abandonar. E foi exatamente o que aconteceu lá na frente. Deus deu a vitória. E aquele povo que estava pessimista, eles estavam decididos no seu coração a voltar para o Egito. Eles estavam dispostos a retroceder completamente. Tamanho era o medo que eles sentiram. E agora eu quero te falar uma coisa: se você não souber lidar com esse medo, se você deixar o medo dominar o seu coração, essa ansiedade, o pecado está à porta. Você pode voltar para o mundo, porque é isso que o diabo quer. Ele quer que você retroceda para o Egito. O Egito significa a terra da escravidão, a terra dos outros deuses, dos falsos ídolos. Deus quer ser o seu Senhor, aquele que te protege, aquele que te guarda, mas você tem que permanecer firme. Amém? E então vem a questão que eu quero falar com você aqui hoje. 40 anos se passaram e aquele povo infelizmente não entrou na terra prometida. Nenhum daqueles que acreditaram naqueles espias e nem mesmo os espias entraram na terra. Somente Josué e Caleb tiveram fé o suficiente e Deus lhe deu a vitória. E a Bíblia conta então que agora Moisés já tinha morrido 40 anos depois e Josué estava na liderança. E o povo novamente estava diante da terra que Deus havia prometido. E então a Bíblia diz que Josué e Caleb foram lá até o local e eles chegaram numa cidade, na cidade de Jericó. E quando eles chegaram lá, encontraram uma mulher chamada Raabe. E a Bíblia conta que Raabe era uma prostituta, mas era uma mulher muito temente a Deus. Ela tinha muitos pecados, mas Deus viu a sinceridade do coração dela. E eu quero que você preste muita atenção no que ela disse. Olha só o que está escrito em Josué capítulo 2, o versículo 10 e o 11. Ela disse assim, Nós ouvimos falar como o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito. E nós sabemos o que vocês fizeram a 2 reis amorreus a leste do Jordão, cujos povos vocês destruíram completamente. E quando soubemos disso, o nosso coração se encheu de medo e ninguém mais teve coragem de enfrentar vocês, porque o Senhor, o seu Deus, é o Senhor soberano em cima no céu e embaixo da terra. Amém? Irmãos, olha que coisa interessante. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa mulher disse o seguinte: olha, nós que moramos aqui nessa terra prometida, nós estamos tremendo de medo de vocês, porque nós ouvimos falar do que Deus fez em favor de cada um de vocês. Irmãos, e olha que coisa interessante, o povo de Israel estava com medo de entrar na terra prometida, mas o povo que morava lá na terra prometida, na verdade eles estavam tremendo de medo do povo de Israel. E é aqui que o Espírito Santo me trouxe para falar para você. Olha, muitas vezes aquilo que você tem medo, aquilo já está derrotado. Aliás, tudo que você tem medo, na verdade, Jesus, ele já derrotou em seu lugar. Amém? Jesus já venceu tudo em seu favor. O inimigo que parece tão grande, que você acha que ele vai te derrotar, na verdade ele treme de medo diante daquele que está contigo. Aleluia! Olha, muitas vezes a ansiedade, irmãos, ela pode ser muito perigosa. A ansiedade ela pode distorcer a nossa realidade. Ela nos faz pensar que não tem mais jeito, que o problema é muito maior do que ele realmente é. E é nesse ponto que a gente tem que mudar o foco, entendeu? Essa história de Josué e Caleb, ela nos ensina que quando a gente confia em Deus, nós podemos enxergar além das circunstâncias. Eles sabiam que Deus não iria deixar o seu povo na mão, porque se Ele prometeu, Ele cumpre sempre. Amém? E talvez você se pergunte aí, mas pastor, como é que eu faço então para não cair nessa armadilha da ansiedade? Irmãos, uma das grandes chaves é você se lembrar quem você é aos olhos do Senhor. Lembre-se de que você é filho, você é filha do Rei. Aleluia! Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz assim, apesar de tudo, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus! Ou seja, meu irmão, você não é um gafanhoto, você não é alguém sem valor, você é alguém que Deus escolheu, alguém por quem Cristo entregou a sua própria vida, derramou o seu sangue lá na cruz. Então, se Deus entregou Jesus para te salvar, por que será que Ele não vai cuidar de você em cada detalhe da sua vida? Preste muita atenção numa coisa aqui, não deixe a ansiedade roubar a sua identidade. A ansiedade, irmãos, ela pode fazer a gente se enxergar de uma maneira errada. Ela pode nos convencer de que nós somos pequenos demais.
É como se ela aumentasse demais os problemas e a gente vai perdendo a força. Irmãos, o grande engano daqueles 10 espias pessimistas foi esquecer quem estava guiando eles naquela jornada. Deus já tinha prometido dar a terra prometida, mas eles se apegaram tanto ao que os seus olhos estavam vendo, que eram as cidades, as muralhas, os gigantes, que eles se esqueceram de todas as maravilhas que Deus tinha feito lá no Egito, enviando as pragas, abrindo o Mar Vermelho e também no deserto, quando Deus cuidou daquele povo de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer. Eu creio que o Espírito Santo, ele quer derrubar muralhas na sua vida hoje. Hoje o Espírito Santo vai operar em seu favor e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Será que você pode escrever isso aqui no comentário? Deixa eu te falar uma coisa também. Muitas vezes você acha que não faz muita diferença o fato de você estar aqui comigo de manhã, de noite, orando com os irmãos. Irmãos, isso faz toda a diferença. O diabo não quer que você continue, não. É sério. O diabo, ele vai colocar empecilhos, distrações, ele vai fazer você adiar o seu compromisso com o Senhor. Mas se você alimentar a sua fé todo dia, não tem como dar errado. Acredite em mim. Vão ter dias em que o inimigo vai soprar muito forte contra você, mas a casa não vai cair. O inimigo é como se fosse um cachorro que late muito alto e você fica com medo. Mas na verdade ele não faz nada, porque aquele que está em você, o Espírito Santo, ele te protege e te guarda. Amém? Então nós vamos orar agora e eu quero que você se concentre na oração, porque é o momento em que Deus vai te entregar a bênção. Não deixe para depois o que Deus quer fazer hoje na sua vida. Não deixe de acreditar que pode ser hoje a sua vitória. Levante a cabeça, dê a volta por cima, porque você já caminhou muito, mas você vai caminhar muito mais. Eu tenho certeza disso. Não é o seu fim. Pelo contrário, quando você acha que é o fim, na verdade é o começo. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente escreva assim, ó: Deus está derrotando o meu gigante hoje. Aleluia! Glória a Deus, então vamos orar. No final eu peço para você compartilhar, selecione o WhatsApp e envie para a maior parte das pessoas que você conhece, tá bom? Vamos orar então. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra poderosa que o Senhor nos entregou hoje. Oh, meu Deus, obrigado, porque é tudo que nós precisamos a cada dia, de uma mensagem de encorajamento, uma palavra que nos levanta, que nos fortalece. Pai, obrigado por cuidar de nós em cada momento. O Senhor sabe o quanto a ansiedade, muitas vezes, ela vem nos perturbando, vem roubando a nossa paz. Mas Deus, nesse momento nós entregamos a Ti as nossas ansiedades, os nossos medos, nossas preocupações. E a Tua palavra promete que a paz de Cristo guardará o nosso coração e a nossa mente. Oh, meu Deus, te peço perdão por muitas vezes deixarmos a ansiedade tomar conta do coração. Quantas vezes nós olhamos para os problemas, para os desafios e nós achamos que vamos ser esmagados, achamos que não vamos conseguir. Perdoa-nos, Senhor, por não confiarmos plenamente nas Tuas promessas, por nos esquecermos de tudo que o Senhor já fez na nossa vida, por nos esquecermos dos milagres que o Senhor já realizou até hoje. Oh, meu Deus, como somos pecadores, como somos falhos. Mas Deus, eu te agradeço porque hoje o Senhor está nos carregando no colo. Tem pessoas aqui, meu Pai, que já não sabem mais o que fazer. Pensaram muitas vezes em acabar com tudo, em acabar com a vida. Mas, Senhor, ó Deus, renova os Teus filhos agora. Enche-os de paz, enche eles com a Tua presença, Senhor. Quantas pessoas agora também estão paralisadas por causa de alguma doença, doenças sérias como câncer, diabetes, pessoas que têm hipertensão, dores na coluna, dor de cabeça. Em nome de Jesus, cura, Senhor, cada uma dessas pessoas. Jesus, libera da Tua cura. Envia, Senhor, os Teus anjos ao redor dos Teus filhos. Oh, meu Pai, nós cremos no Teu poder. Cremos que o Senhor está revertendo diagnósticos hoje, levantando doentes do leito, acabando com todo o pânico, toda a tristeza e angústia. Oh, meu Deus, eu oro também por pessoas que estão passando por problemas familiares, relacionamentos que estão quebrados, casamentos que precisam de restauração. Oh, meu Deus, quantos filhos agora estão desobedientes. Tem compaixão de cada uma dessas pessoas, Pai. Vai lá onde eles estão, ó Deus. Convence eles, Pai, de que o melhor caminho é andar com Jesus Cristo. Toca, Senhor, na vida de cada um e toca também, meu Pai, nas finanças. Oh, meu Pai, quantas pessoas estão passando por apertos, Pai.
Tem pessoas que te servem, Senhor, mas estão devendo para agiotas. Livra, Senhor, essas pessoas dessa amarra, dessa escravidão financeira. Ó, meu Deus, abre portas, Deus. Traga novas oportunidades e principalmente nos dê sabedoria para sabermos administrar as finanças, para conseguirmos trazer o sustento para casa. Deus, em nome de Jesus, derrama da Tua presença, Senhor. Ó, meu Pai, que nós possamos saber a partir de hoje que nós não somos gafanhotos, nós somos filhos amados de um Deus Todo-Poderoso. E por isso, meu Deus, eu quebro toda a fortaleza do inimigo, toda seta de desânimo, de confusão, todo ataque de pânico que tem se levantado contra o Teu povo. Derrama, Senhor, da Tua unção sobre o meu irmão e a minha irmã, que já acordaram com o coração aflito e precisavam de uma palavra de ânimo. Eu te peço, meu Pai, que a partir de agora essa pessoa seja renovada pelo Teu Espírito Santo. Tira de nós, Pai, toda distração, toda voz contrária que tem roubado a nossa fé e que o Senhor atenda cada pedido de oração que está aqui nos comentários. Ó, meu Deus, fortaleça a vida de cada pessoa, que as Tuas misericórdias nos protejam e que a Tua graça nos renove a cada manhã. É no nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui e por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.